Fala pessoal, voltando, novo bloco. Agora a gente vai falar sobre a NR6. Professor, do que se trata a NR6? Equipamento de proteção individual. Beleza? O nosso famoso EPI. Pessoal, essa é uma das principais normas de segurança e saúde no trabalho, porque trata de um dos principais equipamentos utilizados para a segurança do trabalhador. Só que vocês não devem ficar presos somente ao EPI. Lembrando, pessoal, segurança do trabalho vai muito além do EPI. Então, nós estamos tendo aulas sobre vários temas, né? Então, a segurança do trabalho vai desde um tributo ali, o FAP, vai acidente de trabalho, né? O NETEP, os programas ocupacionais, insalubridade, periculosidade, aposentadoria. Então, é um mundo, né? A segurança do trabalho é um mundo vasto. E o pessoal, aqueles que não conhecem, né? Aqueles que não conhecem, é igual você falar, tô fazendo segurança do trabalho. O pessoal, quem não conhece, ainda vai achar que são aqueles vigilantes, né? Tá fazendo curso de segurança, de vigilante. Não tem nada a ver. E outros associam o quê? A segurança no trabalho somente a usar o EPI, o cinto de segurança, o capacete, o óculos. E não é isso, né, pessoal? A segurança do trabalho, ela vai muito além do EPI, beleza? Mas lembrando, pessoal, o que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Vem aqui comigo na tela. Vamos lá. O EPI nacional ou importado somente poderá ser vendido ou utilizado quando o quê? Quando possui um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação expedido, né? Expedido pelo MTE. Não temos mais o MTE, agora Ministério da Economia, lá na Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Beleza? Então, somente quando tiver esse certificado de aprovação. Professor, mas aí não teve uma confusão aí do CA através da medida provisória, né? Pessoal, a medida provisória, ela tirava a obrigatoriedade do CA para os equipamentos de proteção individual, só que ela caiu, né? Então, voltou tudo ao normal, continuando obrigatório o CA, beleza? Equipamento de proteção individual, o que é? É todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado por quem? Utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Beleza? Então, essa é a definição do EPI. Já o equipamento conjugado de proteção, ó. O que é o equipamento? Esse aqui é o EPI, eu tenho um capacete, esse aqui é o conjugado. O conjugado é quando eu tenho a proteção de mais de um risco. Então, ó, proteção contra impacto e queda, proteção auditiva, proteção de olhos e face. Beleza? Então, ó, é todo aquele composto por vários dispositivos. Então, 1, 2, 3, por exemplo, que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos. Então, aqui, agente de risco ruído, né, risco de acidente, que é a queda de materiais, e aqui também a questão do proteção de olhos e face, então é um risco de acidente, beleza? Que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, tá ok? Beleza, então agora a gente já sabe o que é EPI, tá? Quando usar o EPI? Se eu sei o que é o EPI, o que é o EPI, o que é o equipamento conjugado, mas quando eu devo utilizar ele? Quando eu devo utilizar esse EPI? Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e doenças profissionais e do trabalho. Pessoal, sempre tem que, primeiro, você tem que tentar eliminar o risco. Depois, equipamento de proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, o equipamento de proteção individual. Beleza? Então, ó, primeiro elimina o risco, EPC, medidas administrativas e EPI. Então, ele é só em último caso, tá? Só em último caso, beleza? Na maioria das vezes, o pessoal acha que ele é a primeira. Ah, não,
ruído, já compra ali o protetor auricular. Não, você tem que sempre tentar seguir essa ordem, tentar eliminar o risco. Se não conseguir, coloca um equipamento de proteção coletiva, medidas administrativas, diminui a carga horária ou algo nesse sentido. E por último, o EPI, tá? Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender alguma situação de quê? Situação de emergência, beleza? Ouvida, né, compete ao SESMIT, né? Compete ao SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e os trabalhadores usuários, recomendar o EPI adequado ao risco existente determinada cada atividade. Pessoal, o SESMIT, né, ele que vai definir qual é o equipamento de proteção individual adequado. Então, por exemplo, o engenheiro técnico médico elaborou lá o PPRA. Então, identificou os riscos, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, identificou o risco e propôs, né, as medidas de proteção necessárias, e dentre elas o EPI, tá? Junto com o EPI indicado, ele tem que informar qual é o CA desse equipamento, tá? Porque eu tenho diversos modelos de capacete também. Eu tenho diversos modelos de luva, então tem que colocar as especificações do equipamento e o CA para quem for comprar, já compre de forma correta. Então a gente pode observar aqui na imagem que para cada função, né, para cada função eu tenho equipamentos de proteção diferentes, porque são riscos diferentes, tá? Então, nas empresas desobrigadas a constituir o SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI. Então, isso aqui, pessoal, é importante. Se eu tenho SESMIT, é o SESMIT que escolhe. Se eu não tenho, é um empregador. Professor, mas o cara é o dono da empresa, ele vai saber qual o equipamento correto comprar para mim? Qual o equipamento que ele deve comprar? Né? Ele vai pedir orientação de algum profissional tecnicamente habilitado. Então, ele vai ter que pegar uma orientação com um engenheiro, com um técnico, com alguém que saiba quais são realmente os equipamentos necessários que devem ser utilizados com base naqueles riscos, tá? Ouvida a CIPA ou, na falta desta, o trabalhador designado, né? E trabalhadores usuários. Então, aqui são modelos de EPIs, tá? Placa, tá? Equipamentos aqui de proteção, tanto, né, individuais, sinalização, coletivos, enfim. Então, ó, luvas, respiradores, capacete, proteção auditiva, ó, cinto, enfim, são diversos. Aqui, pessoal, a questão da via de exposição, né, ao risco, por isso que ela é levada em consideração quando for escolher o equipamento de proteção. Então, a via de exposição ao risco pode ser dérmica, né, pela pele, ocular, através dos olhos, inalatória, através do nariz, então, oral, pela boca. Então, dependendo do risco, né, a gente vai saber, a gente faz a análise, né, da forma também da via de exposição para escolher o melhor equipamento de proteção para evitar qualquer acidente, né, ou doenças ocupacionais, beleza? Tranquilo, então. Então, pessoal, quais são as obrigações do empregador? A gente tem obrigações do empregado e do empregador. As obrigações do empregador vai ser adquirir o EPI, adequado para cada risco de atividade. Lembrando que quem vai escolher o EPI, se tem o SESMIT na empresa, o SESMIT, se não tem, um empregador ouvindo um profissional habilitado, né? Tecnicamente habilitado, beleza? Além disso, ele tem que exigir o uso. Então, se eu dei o capacete para o cara, se eu forneci o capacete para o cara, eu tenho que cobrar que ele use, tá? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança no trabalho, tá? Então, o EPI tem que ter o CA e orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e conservação. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque não basta só você fornecer o EPI, você tem que treinar ele como usar. Ah, professor, o cara não sabe usar um capacete, uma luva ou algo... mesmo que para você seja simples, você tem que ter o treinamento. Por isso que as empresas
deve ter uma ficha de entrega de EPI. Que aí o cara lá, ó, recebi uma bota, CA tal, recebi um treinamento de como usar, assinatura do empregado. Então isso aqui, a empresa ela consegue comprovar que realmente entregou e orientou o funcionário de como usar, beleza? Substituir imediatamente quando for danificada, tá? Então, substituiu. Danificou, a bota soltou o solado, troca. Professor, mas o pessoal está estragando muito rápido. Estragando muito rápido os equipamentos de produção. A luva está tendo desgaste muito rápido. Então, você tem que avaliar, ver o que está acontecendo. Se é esse cara que está sobrecarregado, por isso que ele está trabalhando mais que os outros, que o EPI dele está durando menos, ou então o que está acontecendo, entenderam? Então, tem que verificar, mas se estragou 10 vezes, tem que trocar as 10 vezes, tá? Estragou uma vez, enfim. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho, né, qualquer irregularidade observada, tá? Pessoal, isso aqui é importante também, isso aqui é obrigação, ó, do empregador, não confunda. Vão ter questões para vocês que vão querer confundir vocês, falando que quem deve comunicar o órgão competente é o empregado? Não, é o empregador. E registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas e sistemas. Então, é esse exemplo aqui que eu falei para vocês, tá? Obrigações do empregado. Então, se o empregador tem obrigações, o empregado também tem. Se o empregador tem a obrigação de fornecer o equipamento adequado, o empregado, ele tem o quê? Que é a obrigação de utilizar o equipamento, né? Usar, pessoal. Vem aqui comigo. Além de usar, ele tem que usar para a forma adequada. Não é não? Porque senão o cara, pega aquela bota bonitona, vai usar para ir para a festa, para ir lá na feira, né? Aqui no Distrito Federal a gente tem a feira da Ceilândia, né? Que o pessoal gosta de ir domingo de manhã, não, vai vestido ali com aquela roupa, porque é bonita, aquela roupa classe 3, com proteção contra incêndio, né? Vou andar de bicicleta com ela porque é refletiva, não, tem que ser utilizada para aquele fim adequado, beleza? Então, não posso ir lá na feira da Ceilândia, domingo de manhã, tomar caldo de mocotó, né? E tomar cerveja com esse tipo de equipamento, não. Não é o uso adequado, beleza? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, usar e utilizar apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, o empregador ele tem que orientar e treinar quanto à guarda e conservação, mas quem faz isso é quem? O empregado. É a obrigação de quem? Do empregado guardar e conservar o seu equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração, tá? Então, qualquer alteração que se torne impróprio para uso tem que comunicar ao empregador. E o empregador que vai comunicar alguma irregularidade observada, beleza? Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado dos equipamentos, beleza? Obrigações do fabricante, pessoal. O fabricante, ele deve cadastrar junto ao órgão competente em matéria de segurança do trabalho, tá? Ixi, ficou desconfigurado aqui. Solicitar a emissão do CA, então só pode comercializar o equipamento com CA, ou solicitar a renovação, né? O CA, ele tem um prazo, pessoal, ele tem um prazo de validade, então venceu, tem que solicitar a renovação para continuar comercializando, beleza? Ou requerer novo CA, né? Quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado, e responsabilizar-se pela manutenção e qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador do CA, né? Já tinha comentado ali em cima. Beleza? Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos, comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manuseio, restrições e demais referências ao seu uso. Fazer constar do EPI o número do lote de fabricação,
providenciar a avaliação de conformidade do EPI no âmbito do SISMET, quando for o caso, fornecer as informações referentes aos processos de limpeza, higienização, indicando quando, o uso, número de higienização e tal, a fim de garantir que os mesmos mantenham características de proteção original. Pessoal, isso aqui é importante que vocês saibam essas obrigações para vocês não confundirem, tá? Mas não são os itens campeões que caem na prova, mas é importante que vocês saibam. Beleza? Pessoal, e o cadastramento desse fabricante ou importador dos equipamentos e emissão do novo, renovação do CA, deve atender os requisitos de portaria específica. Beleza? Certificado de aprovação. A gente sabe que todo EPI tem que ter o certificado de aprovação, certo? Para que seja comercializado. Ele tem uma validade de 5 anos, tá? Então, para aqueles que não tenham, para aqueles com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SISMETRO. Então, validade de 5 anos, tá? E o prazo de vinculação à avaliação de conformidade no âmbito do SISMETRO, quando for o caso. Por exemplo, ele tem um laudo aqui falando de avaliação, sei lá, 4 anos, 3 anos, então vai ficar vinculado a essa avaliação do SISMETRO, caso não tenha 5 anos, beleza? Então, certificado de aprovação, pessoal, isso aqui é campeão de cair, tá? Eles perguntando qual é o prazo de validade. Todo EPI deverá apresentar características indelegíveis e bem visíveis. Então, a gente tira como exemplo aqui essa luva, né? Com o nome, o fabricante, lote de fabricação, número do CA e caso for importado, o nome do importador, lote de fabricação e o número do CA. Então, aqui é um exemplo dos dados que vão ter no EPI. Todos os EPIs que vocês pegarem, vocês irão encontrar essas informações. Beleza? Então, aqui, aqui eu coloquei um print para vocês lá do meu YouTube, né? Do YouTube do professor Railton Carvalho. E lá vocês irão encontrar, pessoal, vídeos sobre quase todos os equipamentos de proteção individual. Então, eu fiz até uma série lá sobre luvas, né? Então, falava sobre todas as luvas, chamava com que luva eu vou, tem falando sobre outros equipamentos de proteção, capacete, óculos, tudo, além de outros dados, né, como equipamento de medição e tudo mais. Depois vocês se inscrevem lá, aproveitem, né, se inscrevam no canal do GRAM, se inscrevam no canal do professor Railton para vocês ficarem ligados, porque sempre tem vídeo novo referente a essa questão, tanto de EPI quanto de avaliação ambiental, né, a parte de higiene e tudo mais, beleza? E outro canal que vocês devem se inscrever também, no ENIT, sempre tá tendo palestra aí com ótimos profissionais pra galera, beleza? Então, tranquilo. Então, a gente já falou do que é o equipamento de proteção individual, para que ele serve, né, como é que deve ser feito, sua validade, a questão do CA, que é importante. Mas agora a gente vai falar das competências do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Antigo Ministério do Trabalho e Emprego, só que na norma ainda continua essa nomenclatura, mas a gente sabe que está extinto e agora é uma pasta do Ministério da Economia, tá? Então, eles devem cadastrar o fabricante ou o importador do EPI, tá? Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA do EPI, estabelecer quando necessário os regulamentos técnicos para ensaios, emitir ou renovar, então quem emite ou renova ou examina é quem? O CA, tá? Fiscalizar a qualidade do EPI ou suspender o cadastramento da empresa, tá? E fazer o cancelamento do CA caso haja necessidade. Beleza? Cabe ao órgão regional, então aqui, no caso federal, regional seriam as superintendências regionais do trabalho.
cabe a elas o quê? Fiscalizar. Então, sempre que vocês verem a fiscalização, lembrem desse cara aqui, AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Tá? E orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI, recolher a amostra dos EPIs e aplicar na sua esfera de competência as penalidades cabíveis. Lembrando que a gente tem a norma, né, NR28, que fala com relação às penalidades, valores de multas e tudo mais, tá? Pessoal, aqui eu coloquei algumas listas dos equipamentos de proteção individual. Eles são separados em cabeça, né? Cabeça, olhos e faces, proteção auditiva, respiratória, proteção de tronco, proteção de membros superiores, proteção de membros inferiores e corpo inteiro. Proteção de quedas contra diferença de nível, tá? Então, ó, vamos olhar aqui exemplos dos equipamentos. Então, ó, proteção da cabeça. Então, esse equipamento aqui que ele está utilizando é um composto. Uai, né? Parou de rabiscar. Então, ele é um... para quem vai trabalhar com produto químico ali, o cara que vai bater veneno, então tem um avental completo esse equipamento aqui. Então, esse aqui é para proteger, além desses produtos, também protege do sol, né? Se não tivesse o chapéuzinho aqui, ficaria parecido com aquela touca árabe que o pessoal fala, né? Então, ele é para prevenir contra riscos de origem térmica, respingo de produtos químicos, riscos de contato com partes giratórias ou móveis de máquina. Os capacetes que são os mais comuns que vocês olham, eles são para proteção contra impacto de objetos sobre o crânio. Choques elétricos, né? Esse aqui da aba só frontal é para impactos. Aqueles outros que vocês veem que a aba é maior assim, aqueles lá são para choques elétricos, tá? Por quê, pessoal? Vem aqui comigo. Então, aquele capacete maior que os eletricistas utilizam, ele é para proteção contra choque elétrico. Por quê? Porque o cara está subindo aqui, está na escada, está subindo para mexer numa instalação ali. Ele poderia o quê? Bater a cabeça ou encostar o ombro na fiação e ser eletrocutado. Professor, mas como assim? Pessoal, sim, se vocês olharem os dados históricos, os registros, a maioria dos acidentes que aconteceu com o pessoal eletricista, né, que mexia com eletricidade, era dessa forma. Então, o cara estava subindo ali e encostava no fio, encostava na fiação, algo nesse sentido, e era eletrocutado. Beleza? Voltando aqui. Então, o borda frontal contra impacto, né, fonte geradora de calor e tal. Proteção do olhos e faces, então aqui impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta e infravermelha, respingos de produtos químicos, tá? Proteção auditiva, então esse protetor auricular do tipo concha, esses aqui do tipo plug, tá? Então, só lembrando que com relação à proteção auditiva tem que ver o que está escrito lá no anexo 1 e anexo 2 da NR15, né, que trata sobre ruído contínuo ou intermitente, ruído de impacto. Tá? Proteção respiratória, então respiradores purificadores de ar, de adução de ar e respiradores de fuga. Proteção de tronco, então avental. Proteção dos membros superiores, então a gente tem luva, dedeira, braçadeira, né? Creme protetor, né? Ah, professor, o creme protetor é um EPI? Pessoal, se tá sempre tem que ver o seguinte, tem um risco. Se o elemento está protegendo um trabalhador desse risco de forma individual, caracteriza, né? Então aqui pode ser um creme protetor de um produto químico, né? Então,
se você vai mexer com graxa ou algo nesse sentido, sei lá, o creme protetor para um determinado produto químico, entendeu? Então assim, depende também do tipo de creme, tá? No caso dedeira aí, que é só no dedo, o cara que vai mexer com computador, né, ou algo nesse sentido, placa-mãe e tudo mais, para não danificar o equipamento também, tá? Proteção de membros inferiores, então meias, perneiras, né, perneiras para animais peçonhentos, calça, calçado, meia, botas, né, então para diferentes tipos. Proteção de corpo inteiro, tá? Macacão, conjunto, vestimenta de corpo inteiro. Proteção contra quedas com diferença de nível, dispositivo trava-queda, cinturão, então cinto de segurança, tá? Beleza, pessoal, vem aqui comigo. Antes da gente iniciar as questões, só lembrando, o equipamento de proteção individual, ele não vai eliminar o risco de acidentes. O objetivo do equipamento de proteção individual é para que você minimize aquele acidente. Então, vamos supor que cai uma pedra aqui em cima do capacete que está na minha cabeça. Beleza. Vai ter um impacto, vai ter um acidente, posso ficar tonto, posso me machucar? Posso. Mas se eu não tivesse aquele capacete, podia o quê? O rasgo ser pior, não é? Então tem que ter isso na cabeça de vocês. O equipamento de proteção individual não é para diminuir, e não é para eliminar o acidente, é para diminuir o dano. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos para a primeira questão, aí para médico do trabalho, ó, ano 2020. De acordo com a NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, é correto afirmar que entende-se por EPI o equipamento que possui certificado de aprovação expedido pelo Inmetro com finalidade de proteger ou atenuar lesões, pessoal, em ambiente de trabalho? Não, né? Qualquer trabalhador que tiver que utilizar o EPI tem que receber treinamento, beleza? Se possível, reciclagem periódica, beleza? Sobre a utilização e manutenção, beleza, pessoal, olha aqui. Não tem nada de errado aí. O Ministério do Trabalho disponibiliza em seu site todas as informações pertinentes sobre fabricantes ou importadores, né? Então, a CIPA será responsável pelo desenvolvimento e implementação de administração do programa que conduzirá à necessidade do uso do EPI. Não, a gente já viu quem indica o equipamento de proteção individual, beleza? Então, a gente já achou a resposta, a gente já passa para a próxima, tá? Com relação à NR6, é correto afirmar que cabe ao empregador responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI? Não. Isso aqui não é o empregador, né? Cabe ao empregado comunicar ao Ministério do Trabalho? Não, isso é o empregador, né? O fabricante nacional ou importador deverá comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador do CA. Beleza, olha aí. Já achamos aqui a nossa resposta. E aqui, ó, para fins de comercialização, o CA concedido aos equipamentos será validade 10 anos? Não. Né? Beleza? São 5. Tá ok? Então essa era para técnico, também é do ano de 2020. Outra aí do ano de 2020, pessoal. De acordo com a NR6, dispõe sobre equipamento de produção individual. A respeito do fornecimento gratuito do EPI, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou doenças profissionais. Beleza. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, beleza. E para atender as situações de emergência, beleza. Então, as 3, questão 1, 2 e 3. Tá ok? Pessoal, vem aqui comigo. Então, a gente falou sobre a NR6, NR que trata sobre equipamento de proteção individual. Finalizamos a NR6, vimos o que é um equipamento de proteção individual, equipamento de proteção individual conjugado, quais são as obrigações do importador, do fabricante, do Ministério em cadastrar, com relação ao certificado de aprovação, as responsabilidades do empregador, do empregado. Então, a gente conseguiu abordar todos os itens principais da NR6 para você
estudar, beleza? Fizemos algumas questões só para a gente ver como está sendo cobrado, questões atuais aí para os cargos médico do trabalho, técnico do trabalho, tá? Então, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. E qualquer dúvida, sugestão, dica, podem mandar mensagem para o professor, não tem problema, tá ok? E lembrando, pessoal, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho e até a próxima.